Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que se prepara para o derby amanhã no Allianz Parque. Tem novidade aí também, já saiu o árbitro da partida. Tem novidade aí também, né, na apresentação de um novo jogador do time do Verdão e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do time do Palmeiras, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas trouxe o Kelvin, jogador que estava no CSKA lá na Rússia. A gente acompanhou mais o Atlético Paranaense, não é? Jogador que vem para lateral direita, mais uma opção para Abel Ferreira, que também tem ótimas opções. Com meu dinheiro. Se mexe o duelo que se aproxima, Abel mexeu no time em Salvador. Sem a força máxima, ainda conseguiu um empate contra o Vitória, depois de começar perdendo por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Piquerez de pênalti e Flaco Lopes de cabeça decretaram a igualdade. Mas a ansiedade, a cabeça e as perguntas já estavam voltadas à quarta-feira. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um, em nossa casa, e portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado a preparação mental. vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Mexe muito um duelo desse tamanho, inédito entre os rivais pela Copa do Brasil. Mexeu tanto que antes do fim ele se foi. A temporada em jogo em 90 minutos, mais ou menos isso. Cara, um jogo muito importante. Eu falei que talvez seja do que queda do ano o mais importante, né? Mais importante do ano, hein? E vai ser preciso reverter o que se viveu na primeira parte desse encontro, quando o Corinthians em casa venceu por 1-0, gol de Memphis. Vitória verde por um gol de diferença leva a disputa da vaga para as quartas de final à desafiante decisão por pênaltis. O Alviverde precisa de 2 gols ou mais para avançar. Para o Alvinegro basta um empate. Não tem como mexer, né? E um jogo grande, exatamente. A gente tem muita vontade de jogar a quarta e, se Deus quiser, vai ser bom pra gente. Vamos conseguir virar o resultado e lograr essa classificação aqui em casa para a alegria da nossa torcida. Não vai ser para essa batalha ainda, claro, mas pensando no futuro próximo, o Palmeiras foi buscar na Rússia o segundo reforço nessa janela de transferências do meio do ano. Ele tem 24 anos de idade, estava no CSKA Moscou desde 2023, com 61 jogos, 5 gols e 9 assistências. Kelvin é lateral direito. O valor desse negócio, aproximadamente 32 milhões de reais. O contrato até julho de 2030 com a equipe alviverde. Um certo entrosamento vai facilitar. Jogou com o Maurício na seleção e com Vitor Roque no Furacão. Para convencê-lo, os amigos já foram úteis demais. Falei com o Vitor Roque, com o Maurício, e todos falaram coisas muito boas da estrutura, né? Então, foi muito fácil de aceitar. Não tem como se recusar um convite do maior clube do Brasil, do maior campeão. Kelvin está ansioso para estrear. O Palmeiras está ansioso para quarta-feira chegar. Nessa hora, não deve ser fácil manter o que se prega. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado mental. A preparação vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Em dias que antecedem um derby desse tamanho, o coração pode estar quente, mas a cabeça seguramente não está fria. Não sei se o Abel contava com essa desvantagem nesse primeiro jogo e poderia ter sido mais amplo o placar se o Yuri não tivesse perdido um pênalti, mas agora é outra história. O jogo é na casa do Palmeiras. Tem essa dúvida na zaga se o Bruno Fux estará ou não à disposição. Então a zaga que foi bem questionada, inclusive, no duelo contra o Corinthians. Edu, zaga é bem a sua área, né? É o lugar onde você conhece bem Mikael, se o Fux não for o titular, não estiver disponível. Tem o Benedetti também, mas o Abel tem problemas para escalar e, ao mesmo tempo, tem opções também. Renata, tem problemas sim, principalmente na defesa. O Fux está fazendo uma temporada muito boa. Me surpreendeu muito positivamente, porque eu acompanhei ele o ano passado no Atlético Mineiro, né? Ele não era titular assim absoluto. Então, quando ele vem para o Palmeiras, eu falo, caramba, será que ele vai jogar?
e ele mostrou personalidade. No Mundial jogou muito bem e no jogo contra o Corinthians ele está jogando muito bem também. Infelizmente essa lesão o atrapalhou bastante, principalmente na sequência agora. E agora, é claro que o Mikael entrou fio, mas também tem a confiança sim do treinador, da diretoria e da torcida também. É claro, se questiona, por que fez a falta lá, mas e se não saísse o gol? Então são coisas que acontecem realmente no futebol. Falta na intermediária também. Né? E outra, deixou bater rápido, né, Chico? Fica na frente da bola. Então são situações Tem que ter uma malandragem. Que isso acontece agora. É um jogo, Renato, onde que o Palmeiras vai ter que mudar a postura. Porque quando se jogava contra o Corinthians há 1 ano, há 2 anos atrás, o Palmeiras jogava com sangue nos olhos. Ia para cima, não deixava respirar. Agora o Palmeiras está achando que vai ganhar a qualquer momento. Não vai. Não vai ganhar. Esse jogo é um jogo onde que você tem que colocar primeiro aquela concentração, aquela vontade de querer ganhar. E depois sim com a técnica, com as coisas que o treinador passa, com a questão tática também, que vai ser fundamental para que o Palmeiras consiga passar para a próxima fase. Eu sempre gostei do trabalho do Bruno Fux, até porque acompanhei muito de perto no Inter. E lá ele foi vendido e aquela coisa toda. E é um jogador que agora está realmente reencontrando a sua melhor fase. Ronaldão, tem um outro detalhe nesse confronto. Anderson Daronco, escolhido como árbitro da partida. Lembrando que o Daronco, por exemplo, apitou o jogo entre Corinthians e São Paulo e o São Paulo venceu há poucos dias. Então, mas tem um lado bom, né, quando você vê o Daronco, porque o goleiro vai poder fazer cera, né? Porque quando ele apitou Corinthians e Flamengo, ele e o Rossi fizeram uma boa dupla depois da expulsão do zagueiro. Ele ficava fazendo assim, ó, no meio de campo. O goleiro ficava fazendo assim pra ele ficava fazendo assim pro goleiro, ele ficava fazendo assim pra ele, e foi uma coisa que o segundo tempo passou rápido. Então, não teve jogo? Eu acho que o Hugo vai poder usar isso. Porque é sério o que eu vi lá, velho. É sério, ele expulsa o cara no começo do segundo tempo e depois fica ele e o goleiro trocando, né? Configurações, mensagem de mão, aquela coisa toda. É guarda de trânsito? Adivinha o que eu tô falando. Aí você quer, adivinha o que você tá falando. Eles ficaram assim o jogo inteiro. O Hugo pode usar dessa malandragem. Agora, falando sério, vai ser um jogo com 220 ligado. Porque o Palmeiras acha que pode vencer o Corinthians a qualquer momento. Acha não. Se acha que pode vencer. O Corinthians já acha que não, só que a entrega foi 220. Já pensou se o placar termina 1-0 e vai pros pênaltis? Então, aí vai ter que fazer o gol, né? Falando em goleiro, porque você falou em goleira, eu vai ter que fazer o gol agora. do Hugo primeiro, pra poder igualar as coisas. Vai fazer. Só que vai pegar um time ligado. O time que sofreu pra vencer do Fortaleza, mas teve ali o seu treinador na beirada do campo ativo, que é o Dorival. E já sabe como jogar contra o Palmeiras. Então, eu vejo aqui um jogo para um 0-0, 1-1. E o Daronco segurando o jogo no segundo tempo. 3-1 Palmeiras, você não vê? Porque, e ó, um já caiu aí. Um já caiu no Mas VAR, hein? como 1-1 você falou que ninguém faz gol no Hugo. Quer dizer, o Fortaleza fez, né, no final de semana. Então, por isso eu pensei que você falou, você não tá Corinthians, mas tudo bem, até o final do programa você vai estar. Mas assim, eu diria o quê? Vai colocar quem vai pitar, mas não peraí, tem? se o juiz, ele é do estilo de picotar a partida, ficar marcando todas as faltas... Será que isso não beneficia quem já tem um resultado na mão? É isso que ele tá falando. É o que eu tô falando, porque o Flamengo abusou disso. O Daronco, ele mas apita... eu tô falando pro Corinthians. Então, o Daronco, ele apita se protegendo. Amanhã, então, ele apita se ele não acomodando quiser o jogo. correr, o fato é, Daronco, se você não quiser correr amanhã, tudo bem também. Ei, Daronco. Só que se o Daronco começar a marcar muitas faltas perto da área, a bola parada sempre foi uma boa ferramenta para a equipe do Abel Ferreira. Eles usam muito bem a bola mas parada. aí pode ser espetado no contra-ataque, como assim o fez, né, o Corinthians, e conseguiu a vitória, o gol de cabeça do Memphis. Isso aí é complicado. Você pode ter uma bola parada a seu favor, mas o contra-ataque, se ele tiver engatilhado no 220, aí o zagueiro vai começar a correr atrás dos atacantes, e isso preocupa. O zagueiro gosta de correr atrás do atacante? Não gosta, aí, tá vendo? É complicado. Pessoal, e quem também falou do Palmeiras aí foi o pessoal do F360, trouxe informações aí do Verdão, desse jogo e muito mais, de apresentação e muito mais. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Porque amanhã tem Copa do Brasil, já mata-mata, o jogo de volta entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians será amanhã no Allianz Parque. O Palmeiras continua se reforçando. O Kelvin está chegando e falou já como jogador do Verdão. Acho que a parte mais difícil sempre é a adaptação, né? E quando você conhece gente no clube, você acaba sendo mais fácil. E todos me falaram que o grupo é muito bom, né? Então, venho para ajudar também, venho para somar. E muito feliz e ansioso para estrear logo com essa camisa. Tem um grande treinador, tem uma grande equipe. Por trás disso tem toda essa estrutura que é
maravilhosa. E com certeza chamou a atenção. Tivemos vários jogos difíceis, eu pelo Atlético, né? Jogando aqui, como na Arena da Baixada. Sempre foi muito difícil enfrentar. E com certeza um sonho, né? Jogar num clube desse tamanho e estar realizando isso é muito gratificante. Falei com o Vitor Roque, com o Maurício, e todos falaram coisas muito boas da estrutura, né? Então foi muito fácil de aceitar, não tem como se recusar um convite do maior clube do Brasil, do maior campeão. Quando o meu agente chegou com a proposta, falei para minha esposa, conversamos e prontamente aceitamos o convite. Muito feliz de estar aqui e ansioso para conhecer todos os meus colegas e trabalhar o mais rápido possível. André Donk, temos imagens aí, ó, vestindo a camisa do Verdão, o Kelvin. É uma boa contratação do Palmeiras, né? Um negócio que faz sentido para todas as partes. O Palmeiras, para rejuvenescer um setor que você teve o Mike e o Marcos Rocha por muito tempo. O Marcos Rocha permanece no elenco, o Mike agora saindo. Então, esse rejuvenescimento é importante. Começou com o GI, né? Começou com o GI, então acho que você está fazendo essa troca de forma muito natural, com um bom nome, que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, chegando à seleção pré-olímpica, inclusive, e que faz esse retorno podendo fortalecer o elenco. De um primeiro momento, acho que você tem que respeitar o momento que o GI vive, né? Depois de um começo complicado, sendo a terceira opção na lateral direita, aos poucos foi se estabelecendo e hoje é o titular e faz por merecer essa posição. Só que é um elenco muito forte do Palmeiras. Pode ser que o Kelvin, com a adaptação, que ele falou que ia ter um momento mais difícil, de repente ele vá, se insira, ganha essa posição. Eu acho que no primeiro momento ele chega muito para ser a primeira alternativa, ou reserva do GI, mas com uma disputa sadia ali, por ali. Então acho que é um movimento de mercado muito interessante do Palmeiras, de um cara com potencial, que já apresentou ao longo da carreira. 24 anos. Viu? 24 anos, para ser essa alternativa. Acho que o Palmeiras, como eu falei, teve dois laterais históricos, um permanece dentro do elenco. E pode perder mais espaço. Será que, por exemplo, foi fim de ciclo para o Mike no Palmeiras, que ontem, inclusive, já jogou pelo Santos. Será que o fim do ciclo do Marcos Rocha está chegando? Ou é cedo para dizer? Eu acho que é o próximo passo, né? É o próximo passo, é uma renovação. Inclusive numa posição em que o Palmeiras tinha dois bons laterais, dois laterais acima da média do futebol brasileiro, quando a maioria dos times não tem nenhum. Ou busca um, ou tem um, e quando aquele cara não joga, um Deus nos acuda. Então, dentro dessa filosofia do Palmeiras, é legal também essa lógica da transição de ter dois bons nomes para essa posição tão difícil do futebol brasileiro. O Abel Ferreira já falou isso várias vezes. O objetivo no clube, e ele está certíssimo, é ter dois jogadores bons para todas as posições, do mesmo nível, porque ele sabe, como todos os clubes, e o Palmeiras que está sempre disputando todas as competições e disputando para ganhar, ele precisa de reposições à altura, os jogadores não vão poder jogar sempre, e o Palmeiras tem buscado isso, está bem claro, não está? No momento são três, porque o Marcos Rocha ainda não saiu. Eu acho que essa é a tendência. A tendência é que o Marcos Rocha seja o próximo, não sei quando, em que momento, mas o Kelvin está chegando para isso. E é bom lembrar que muitas vezes o Abel Ferreira ele faz a dobra de laterais. Ele usa dois laterais direitos ou dois esquerdos no mesmo jogo e um joga mais avançado, que várias vezes, aí eu vou falar em favor dele, várias vezes deu certo. Outras vezes deu errado e quando dá errado é uma cornetada. Tem a turma do amendoim que fala, vem ele de novo dobrar a lateral. Mas quando dá certo os caras não falam. Não é, Rogério? É assim, né? O futebol aí é a vida, né? E na final da Libertadores deu certo, ele usou os dois. Também. Marcos Rocha e Mike contra o Flamengo, não foi? O Mike, se não estou enganado, participa do lance do primeiro gol do Veiga, não é? Sim. Ele que dá assistência, inclusive. Então... Eu acho que a chegada do Kelvin, para não deixar sem resposta, indica uma tendência de fim de ciclo para o Marcos Rocha. Isso não é definitivo, não significa que vai chegar o Kelvin, dar a camisa, muito obrigado, Marcos Rocha. Não é isso, mas é uma transição. Se estiver bem, ele vai jogar. Essa é uma transição. A sinalização começa quando o Marcos Rocha perde a posição para o GI. Começa ali. E começa quando a gente olha também, e é do futebol, é da vida, para a data de nascimento do Marcos Rocha. Já está com 30 e quantos, Marcos Rocha? 36, faz 37 no fim do ano. Então, para manter nível de intensidade que o Palmeiras exige, é isso, é garota, 24 anos, o Kelvin? 24. 24 anos.
É força física, é resistência. 13 anos. É correria. Porque se você olhar, o Marcos Rocha, nos últimos anos dele de Palmeiras, ele se transformou mais num terceiro zagueiro do que exatamente num lateral. O Abel fala da dobra de laterais, muitas vezes era ele com o Mike sendo ala. Com ele ficando, né? E ele ficando com o terceiro zagueiro, formando ali com o Gustavo Gomes e com o Murilo um trio de zaga. Porque o Palmeiras sempre tem 3 atrás. Normalmente fica um dos laterais com os 2 zagueiros, eventualmente fica o primeiro volante e libera os 2 laterais. Isso aí depende do jogo, depende das circunstâncias, do momento, mas é isso. Ou ficava o Marcos Rocha, muitas vezes agora fica o próprio Giai, ou então segura o Piquerez do outro lado para liberar alguém pela esquerda. Hoje em dia tem jogos em que você traz o Aníbal para fazer ali atrás. Vai ter sempre 3. E muitas vezes, recentemente, esse terceiro era o Marcos Rocha e ele cansava de jogar com o Mike sendo ala, o Mike sendo ponta, às vezes. Agora o Mike foi embora, é clara a reformulação na lateral direita do Palmeiras. Primeiro com o Giai, que chegou, demorou um tempo para se firmar, mas está aí. E agora com a chegada do Kelvin. Em algum momento vai se encerrar o ciclo do Marcos Rocha, o que é algo natural. Isso não significa que ele vai encerrar a carreira. Ele pode jogar em algum outro clube, como o Felipe Melo fez. Foi embora do Palmeiras, ainda jogou no Fluminense, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense ainda. Sim. Pode acontecer. Verdade. Com o Marcos Rocha, que de Libertadores ele já tem várias aí no currículo. O Galo. Bom, para mim nessa história toda a grande surpresa é a afirmação do Giai. O Giai era um jogador que o próprio torcedor do Palmeiras não sentia a mínima firmeza e mostra também mais um mérito daquela história do Abel. Não desiste do jogador. Não desistir de jogadores, né? Tem muito da mão do Abel, da participação do Abel, afinal é ele quem acompanha os jogadores de perto, os treinos, ele sabe muito mais do que qualquer palpiteiro. Mas o que o Giai não mostrava nos Olha o abraço, olha, você viu aquele abraço ali? É, já tem um entrosamento. Kelvin e o Não Tigrinho indicava que o Vitor Giai fosse se firmar também. Campeões da Libertadores em 2022. E isso é até positivo para o Kelvin, pensando em se estabelecer no time, ao mesmo tempo que a concorrência é forte, mas se olha que é um clube que vai te dar tempo para adaptação, se preparar, ter totais condições, não é um local, apesar do alto nível de cobrança, e tem que ser, porque você briga por todos os títulos, chegar a jogar e tem que dar resposta, se não esquece, é negociado, é emprestado, fica em último da fila. Já ficou último da fila e teve a oportunidade agora para virar um dos laterais mais sólidos desse Campeonato Brasileiro. Nem lembro se ainda está, eu lembro que em determinado momento era ele que estava liderando até a disputa do Bola de Prata. Então, acho que também esse contexto, o cenário que ele vai pegar é muito favorável para um cara que volta ao Brasil, vai ter essa readaptação. Então, acho que isso é um outro ponto favorável para o Kelvin ao escolher o Palmeiras nessa transação. E o que o Palmeiras falou para ele? Kelvin vem. Cara do Eugênio. Aí, Eugênio. Ficou estupefato. 9h59, Eugênio. Nós estamos ouvindo essas graças do professor. E ainda está errado, né? Porque é Kelvin vem. Ele não é Kelvin, ele é Kelvin. E ele veio. Veio. Não só ele. Kelvin vem. Não só ele, viu, professor Celso? Professor, aí dá uma olhada nessa tela. Já é demais. Já é demais, né? Aí já é demais. Já é demais? Aí já é demais, hein? Vocês estão demais, Boa. hein? Trocadilhos fonéticos nesta manhã. Contratações do Palmeiras para a temporada. São bons reforços? Quem já vingou? Quem ainda está devendo? Quem traz boas ou ótimas esperanças? Bruno Fux. Palmeiras pagou 0? Rapidinho aqui, pessoal. O que é que vocês acharam aí desse mercado da bola aí do time do Palmeiras, hein? O que é que vocês acharam aí desse mercadão? Olha o tanto de gente que o Palmeiras contratou. Qual a sua opinião desses caras aí? Quem vocês realmente contrataria do time do Palmeiras? Deixa a sua opinião aí a respeito de tudo isso aí. Ele veio por empréstimo, o Bruno Fux, né? Passar pelo Galo, né? Mikael, 4,8 milhões de euros. Estava lá nos Estados Unidos, né? Na MLS. Kelvin, que acaba de chegar da Rússia, né? Isso. Da Rússia. Peraí, qual que é o time? O CSKA. CSKA Moscou. Lucas Evangelista veio do Red Bull Bragantino, 4 milhões de euros. Emiliano Martinez, 7,15 milhões de euros do Midtjylland, da Dinamarca. Da Dinamarca. Essa só o André Donk ia saber. Eu não ia lembrar nunca disso. Facundo Torres também veio dos Estados Unidos, 11,5 milhões.
Ramon Sousa, 12,5, estava no Nottingham Forest, é isso? No Nottingham Forest, o Paulinho do Galo com 18 milhões de euros. E o Vitor Roque, olha só, 25,5 milhões de euros do Barcelona. Estava lá no Betis, mas pertencia ao Barcelona. Os valores colocados na tela de acordo com o Transfer Market. Está aí a presidente Leila Pereira com o Paulinho, ela que por um tempo era muito cornetada porque não colocava a mão no bolso, o Anderson Barros não se mexia. O Palmeiras dessa vez se mexeu, hein, professor? Se mexeu, pelo menos nos mais valores. Do que nos outros anos. Não que não se mexesse e não contratasse, mas mais, né? Concorda? Sim. Agora é uma tela cheia de senões, né? É o Quais? senão físico do Paulinho. Vitor Roque, para mim, é na fila de quem tem que mostrar serviço por expectativa, por tudo. É o primeiro. A gente deu como título lá, como é que era o título da tela? Se valeu, se vingou. Bons reforços? Bons reforços? Bons reforços. Quando se trata do Palmeiras, do Abel, não dá para responder isso de cara. A gente acabou de falar do caso do Giai. É preciso tempo, né? Alguns vão pedir tempo mesmo. O caso do Paulinho é de tempo. Você precisa de tempo. E o Abel Ferreira, ele tem paciência. Sim. Ele espera. Ele trabalha, o jogador. O que às vezes não tem paciência é a torcida que quer os resultados imediatos, né? E ainda mais porque tem esse lado, e que eu acho que é importante pontuar, da adaptação, é uma mudança estrutural do time titular do Palmeiras muito grande, né? As ausências do Estevão, do Richard Rios agora, são muito impactantes. Então o Palmeiras perdeu peças importantes, mesmo que não tivesse perdido, é uma movimentação muito forte de mercado. Então, ao mesmo tempo que você olha o potencial que esse time tem, acho que o Palmeiras nunca teve um potencial tão alto pelos investimentos que fez no mercado, mas ao mesmo tempo a coisa não acontece da noite para o dia. E o Abel tem tido dificuldade, porque assim, a gente vai olhar, o Palmeiras está brigando por todos os títulos. Ele tem um cruzamento na Libertadores, que ele é muito favorito para passar para as quartas de final. Está vivo ainda na Copa do Brasil, ainda que tenha saído em desvantagem num clássico. Está brigando ponto a ponto ali pela liderança do Campeonato Brasileiro. Em ponto perdido, ele é o líder do Brasil. O Flamengo agora ainda... que o Flamengo tem 4 pontos a mais e um jogo a mais. Então o Palmeiras, se ganhar esse jogo a menos, fica um ponto atrás do Flamengo. Você está falando de um time que tem bons resultados, uma situação tranquila em disputa de títulos, relativamente tranquila, mas de desempenho está dando a sensação de esse time pode mais. Ele não está demonstrando todo o potencial. E aí acho que vem a cobrança em cima do Abel por conta disso. Mas eu acho que tem esse lado. Ao mesmo tempo que de fato esse time pode render mais, você também tem adaptação com mudanças muito significativas, ainda mais de jogadores que chegam para ser titular e nessa janela. Você fala, por exemplo, do Sousa, que tem ido muito bem, a tendência é ele virar titular, se estabelecer como titular do time com pouco tempo. É que agora já virou titular por causa da lesão do Felipe Anderson. O Bruno Fux, na minha visão, tem jogado bem. Vinha jogando bem. Está respondendo até rapidamente. De bater o olho naquela tabela lá, eu tive uma tendência a imaginar que o Bruno Fux tenha sido o melhor custo-benefício, até porque veio por zero. O Emiliano Martinez também rapidamente já mostrou bom futebol, depois perde a posição. O aí Aníbal volta a subir de produção. Ele alterna entre titular e reserva, mas também se adaptou mais rápido do que muitos, ou não? Eu acho que sim. Sim, né? Acho que sim. É que no Brasil, com futebol todo dia, a gente perde um pouco a noção do tempo. Mas não faz tanto tempo, o Palmeiras clássico foi todo desmontado. Né? Exato. Zé Rafael, o Rony, E nesse Dudu. ano o impacto foi maior, porque nos outros anos acho que foi uma coisa mais... um aqui, outro ali. Nesse ano acho que você tem um impacto mais forte. Mudou o ataque, tudo. Exato. Facundo Torres também, acho que demorou um pouco mais, mas tenho parece gostado. que está melhorando. Além de ser sem a bola, aquilo que o Abel ama, né? O cara que entrega muito sem a bola, muito. Mas e tem ido bem também. Começou a fazer uns golzinhos, Também. da assistência, que ele não estava fazendo. É o tipo do jogador que o técnico gosta mais do que a torcida. É. E às vezes até a gente mesmo. Pô, o Sousa mudou o jogo contra o Vitória, sofre o pênalti e dá assistência pro gol do empate. É um cara que tem jogado bem. É um mercado muito interessante do Também Palmeiras. Tem nomes muito bons. Eu acho que a questão, assim, por exemplo, como a gente elogiou ano passado aqui a contratação do rapaz... Felipe Anderson. E a gente esperava muito mais deles. A gente esperava muito mais dele. E ele hoje é um jogador que não está jogando, tem sempre um probleminha físico aqui e ali, mas quando joga não entrega. E eu acho que passa aí pelo Abel conseguir extrair mais desses jogadores que foram contratados.
É difícil, o Normalmente calendário ele consegue, é né? muito complicado, mas pode jogar mais. Você olha para o Palmeiras, você vê que ele pode jogar mais. Ele tem talento para jogar mais. É que o Abel tem um estilo de jogo, tem uma maneira de jogar que funciona muitas vezes. Em alguns momentos, quando precisa dar um algo mais, não tem. Que é o algo mais, já falei aqui, né, Abel? Da construção coletiva, da associação, do jogo propositivo, sem ser exatamente no jogo de transição, contra adversários de um nível mais alto, em competições mais pesadas. Às vezes falta o fôlego, falta a criatividade, falta a tabela, a triangulação. Para o Palmeiras sair disso, ele fica muito num jogo mais mecanizado, né? De muita intensidade, muita marcação, muita objetividade, que às vezes não é o que os jogos pedem. Ah, Eugênio, mas aí você está cobrando muito. Não posso dizer que estou cobrando muito de um time com o investimento que o Palmeiras tem, feito para ganhar todas as competições. Então, não é um time mediano, não é um time de meio de tabela que vai chegar em grandes jogos, ok, não deu. Não, é um jogo para chegar em grandes jogos e falar, deu, ganhei. E em alguns grandes jogos, ele vai passar por mais uma prova amanhã disso, um jogo contra o Corinthians, muitas vezes está faltando criar, está faltando ser mais construtivo, mais, envolvente. Eu acho que o Abel tem pecado nisso de uns tempos para cá. É claro, a gente tem que colocar na balança o fato de ser uma transição de elenco. O time que foi campeão de tudo com o Abel não existe mais. Restam poucos jogadores. Assim como o Flamengo de 19 já não é mais o mesmo, o Palmeiras de 2021, 2022 não está mais aí. Sem falar que alguns viraram reservas, alguns que seguem. Veiga, por exemplo. Sim, porque o tempo vai passando. Exato. Quem então, que esse sobrou, é um então? outro time. O Everton e o Gustavo Gomes? O Gustavo Murilo não pega o ciclo todo, né? Ele faz parte só. O Murilo chega em um segundo momento. Acho que só esses dois, hein? O Everton, o Gustavo Gomes e o Rafael Veiga. Sim. Que nem tem do período todo, sim. Aí você pega o Murilo, o Piquerez, que fizeram parte do time. O Piquerez também fez boa parte, né? Boa parte, mas não todo, né? Só que a base do time, a estrutura básica do time, especialmente do meio para frente, é outra hoje. Né? Os volantes mudaram, os meias mudaram, os atacantes mudaram. É verdade. E ele não está conseguindo... E eu acho até que alguns desses jogadores são melhores do que aqueles que já estiveram. Sim, concordo. E ele não está conseguindo tirar desses jogadores o desempenho que os outros tiveram em algum momento. Passa por ele também, Abel. Passa por ele também. Entender que está faltando um algo mais nesse time. Eu acho que o algo mais é ser capaz de, com a bola, ter um momento de construir de forma mais cadenciada, de associar, de buscar, o jogo sustentado, que às vezes o Palmeiras consegue contra adversários menores. Contra adversários maiores ele tem mais dificuldade. E um outro lado, para completar, que eu preciso chamar um intervalo, você falou, contra adversários maiores. Os adversários maiores têm crescido nos últimos anos. Também tem um Botafogo, tem melhorado. É um Botafogo investindo demais, que Isso foi o time que eliminou o Palmeiras na Libertadores. Flamengo também mudando muito, mas investindo cada vez mais, não é? Um Internacional, um Fluminense por exemplo, que veio forte. vamos lá. Então, amanhã os adversários tem o derby. também crescem, não é só o Palmeiras. Tem o derby. O Corinthians não vive os seus melhores momentos. E esse ano, contra o Corinthians, ele não conseguiu responder ainda. Tudo bem, mas o Corinthians também investiu muito ano passado. Trouxe Carrijo, trouxe Martínez, trouxe Memphis Depay, trouxe Andileri. Não tem o elenco que o Palmeiras tem. Não tem, concordo. Mas não tem se mexido, né? Que nem o São Paulo. São Paulo, como diria o presidente, voltou a ser protagonista, pelo menos em e o que aumenta a cobrança em relação, acho que em cima do Abel, de conseguir extrair o melhor dos jogadores, é porque ele já fez isso sem esse poder de investimento desse ano. Então o time perdeu Danilo, perdeu Endrick, perdeu outros jogadores importantes. O Estevão, tudo mais. Então, assim, mas eu digo antes, em relação a outro contexto, perdeu e sem repor como gastou agora com outros jogadores vindo da Europa ou dos Estados Unidos e tudo mais, e conseguiu manter o time vencedor. Então, acho que isso aumenta a expectativa em relação ao trabalho do Abel. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que vai amanhã enfrentar o time, né, aí no Allianz Parque, vai ter o jogo do derby aí no Allianz Parque. Amanhã às 21h30, o jogo da volta, né? Lembrando que o Palmeiras tem que correr atrás. Perdeu o primeiro jogo fora de casa por 1-0. Mas, assim, nada de desespero. Não foi aquele prejuízo todo. Dá sim para o Palmeiras reverter essa situação,
né, os caras já começaram a chorar, tá? Os caras já estão chorando aí, já estão, né, aí querendo fazer de tudo, né? E pediram, né, pede para trocar o árbitro de vídeo, né, do clássico contra o time do Palmeiras. Eles pediram, né? O clube contesta a escolha de Caio Marques Augusto Vieira, que teria digitado em um chat na internet que o time deles tem XF, né? Então, a Confederação Brasileira de Futebol definiu que a equipe de arbitragem entre Palmeiras e os caras lá, que acontece nessa quarta-feira no Allianz Parque, valendo a vaga pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O árbitro principal da partida será Anderson Daronco, mas a escolha do VAR provocou fortes insatisfação nos bastidores, né, dos caras. A diretoria deles decidiu enviar um ofício oficial à CBF solicitando a troca do árbitro de vídeo Caio Marques Augusto. O motivo do pedido está relacionado a uma suposta mensagem ofensiva escrita por ele durante uma transmissão online. Afinal, segundo informações internas do clube, o juiz teria participado de uma transmissão na internet e digitando a frase que o time deles teria que F, né? Então os caras já estão chorando aí, pediram para tirar ele do árbitro do VAR, né? Sendo o principal árbitro do VAR. Os caras já começaram o choro aí, já estão, né? Já sabem que lá dentro do Allianz Parque o negócio vai ser diferente, né? Lá a pancada vai ser seca. E o Palmeiras também anuncia o lateral direito Kelvin do CSKA, né? Atleta de 24 anos, estava desde 2023 no clube russo e chega por cerca de 5 milhões de euros. O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira mais um reforço para a temporada de 2025 e trata-se do lateral direito Kelvin, de 24 anos, que estava no CSKA desde setembro de 2026. Ele chega com contrato até julho de 2030. A negociação foi fechada em 5 milhões de euros fixos, cerca de 32 milhões de reais. Uma movimentação reflexo, né? Uma movimentação reflexo também da saída de Mike, liberada para acerto com o Santos. Então ele chega aí para suprir aí a saída do Mike, né? Então vamos ver aí como que ele vai se comportar aí nesse time do Palmeiras. Mas e aí? O que é que vocês acharam também desse mercado da bola do time do Verdão aí nesse meio de ano, né? O que é que vocês acharam aí esse mercado da bola do time do Palmeiras? Palmeiras que fez um mercado bastante agressivo no início do ano, mas que não fez bastante efeito. Perdeu muitos jogadores agora no meio do ano e não contratou, na minha opinião, a altura, tá? Não contratou a altura desses jogadores que perderam, né? Tirando o Estevão ali, que é praticamente difícil achar um jogador à altura ali no momento, mas o Richard Rios, né? Outros jogadores que o Palmeiras ainda não conseguiu trazer jogadores à altura. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!